Olá pessoal, meu nome é Fábio Promo e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o livro Dragões de Éter. Então, estamos no volume 1 e o volume 1 dessa trilogia ele é dividido em 3 partes. E eu vou falar hoje basicamente sobre a primeira parte. Eu anotei tudo aqui direitinho para não esquecer nada, mas mais uma vez eu gostaria de ressaltar que vai rolar spoiler. Então, se vocês não gostam de spoiler, vocês têm alguns segundinhos para mudar de ideia e parar de ver o vídeo. Se vocês são curiosos, então deixa rolar. Mas o mais importante é que eu não vou dar muitos detalhes do livro, mas e também vou dar minha opinião sobre a coisa e aí vocês que sabem. Mas eu já expliquei, então vai ter spoiler. A responsabilidade agora é de vocês. Então, como eu estava dizendo, na primeira parte desse volume 1, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte eu anotei, Caçadores de Lobos. Então, nessa parte, o Caçadores de Lobos, que se chama Ato 1, Caçadores de Lobos, acho bem interessante, já que o livro seja dividido em atos 1, 2 e 3. É curioso porque ato geralmente é um termo que nós damos a uma peça de teatro, não? Uma apresentação ou musical ou teatral, que dividimos em atos, não em um texto, em um livro. Mas o autor ele quis dar o nome de Ato 1, então faz pensar um pouco num teatro. E talvez não seja algo tão digamos, distante da obra, porque o livro ele fala, já começa numa sala de espetáculos, de uma ópera, se eu não me engano, que se chama Majestade. Majestade, eu acho que é Majestade o nome. Ele tem, assim, toda a nobreza, vai lá, e também tem o povo, mais o povão, que também participa como público, lógico, desses espetáculos que acontecem no Majestade. Acho que é Majestade, ok o nome. Então, olha, tem já, assim, logo no começo tem essa pegada meio ópera, teatro. Então, não é muito de surpreender que o autor, o Rafael Dracon, ele queira usar esse termo teatral de ato. E então, nessa primeira parte, eu acho que eu comentei já no primeiro vídeo, tem a apresentação de alguns personagens que eles são bem importantes do começo ao fim. A Ariane, que é a Chapeuzinho Vermelho, e também do João e Maria Henson, que aqui se chama João e Maria Henson. E a Chapeuzinho Vermelho, digamos que, de acordo com o narrador, não, da obra, está muito vinculado com o sangue que espirrou no chapeuzinho dela, digamos assim. Então é interessante que ele faça essa conotação com sangue ligado a uma violência de um ato, né? Do lobo que morre, que a vovó que morre comida pelo lobo, acontece um monte de morte, né? Então esse sangue aparece. É interessante porque na obra de Perrault, né, o autor que adaptou do conto oral da Chapeuzinho Vermelho, a Chapeuzinho Vermelho, João e Maria são histórias orais, tradicionais, medievais, às vezes até mais antigas do que a Idade Média, da Antiguidade, que elas foram oralmente, né, elas se perpetuaram, e o que o Irmãos Grimm, o Perrault também, e muitos outros autores da época, eles somente escreveram o que eles ouviam, então eles, digamos, oficializaram uma versão. E então o Perrault, quando ele conta a história, não tem nada a ver com essa história que nós ouvimos da Chapeuzinho Vermelho de hoje em dia, né? Já o Perrault, ele conta assim, a Chapeuzinho Vermelho não era uma criança, era uma adolescente, e segundo um autor, um analista, que escreveu um livro, não sei se você conhece, Análise do Conto de Fada, do Bruno Bethlehem. Olha o nominho aqui, ó. É Bruno Bethlehem, é um nome judeu. Ele escreveu sobre a questão que o vermelho ele está ligado mais
a menstruação, que a Chapeuzinho Vermelho na história é uma adolescente, não é uma criança na história de Perrault. E ela, então, a desobediência seria, e o lobo seria a tentação, os desejos da carne, né, o que é o diabólico, as vontades dela. E de que está deixando de ser uma criança para essa fase de quase adulta, né, de adolescente. Então, olha, então tem uma pegada de sangue, mas digamos que o sangue do Rafael Dracon é ligado à violência, não é o sangue do Perrault que é ligado a um ciclo, né, uma mudança de um personagem criança que se torna adolescente. Então ela se torna tem mais desejos, né, mais vontades sexuais. Mas olha que a Ariane, não posso dizer que ela não tem seus desejos, porque a Ariane, ela logo no começo dessa primeira parte do livro, ela se interessa muito pelo João. Quer dizer, se interessa muito. O João que, digamos, tenta chamar a atenção dela, ela tá lá de boa na dela, mas aí rola um clima entre eles. Então isso é bem legal. Acontece assim uma aproximação entre a Ariana, Chapeuzinho Vermelho, como as pessoas chamavam ela para fazer bullying, e do João. Então é interessante, né? Nós nunca nos imaginamos uma história em que a Chapeuzinho Vermelho ela estaria assim meio interessada pelo João, do João e Maria, daquela historinha, né? Da casa de doces, que tem uma bruxa lá que tenta comê-los. Então eu achei bem criativa essa ideia. O que também eu anotei aqui no meu famoso papel é sobre o eixo axiológico da obra. Então essa obra ela tem uma axiologia, ou seja, o eixo de valores muito muito ligado à nossa realidade brasileira. Por exemplo, o João, ele, para ofender um colega muito chato, um menino lá da sala, ficava atazanando a Ariane, ele chama ele de viadinho. Mas uma coisa assim que é interessante dizer também que quando nós vemos, mesmo que seja uma obra totalmente de literatura fantástica, né, que tudo é possível, você pode mudar completamente a sociedade, pode tornar ela perfeita, pode tornar ela pior ainda do que a nossa é. Então nessa obra tem coisas assim bem fantásticas, diferentes, né, ligado a uma coisa que seja distante da nossa cultura, como a questão da realeza, e não é algo assim que está muito impregnado na nossa cultura. Então tem coisas assim da obra que são bem fantásticas, tem coisas da obra que são mais próximas da nossa realidade. Então, por mais que seja uma literatura fantástica, como Umberto Eco, ele diz que por mais que seja uma literatura, por exemplo, da ficção científica, se você vai falar de um monstro que ele pode ser muito absurdo, não dá para você explicar esse monstro sem buscar na nossa referência do nosso mundo, né? Explicar, esse monstro tinha cabeça igual de uma barata, tinha um braço de espada de caranguejo. É difícil você se distanciar, de você negar o seu mundo referencial. O mundo referencial é o mundo em qual nós vivemos, ok? Uma outra coisa interessante, aqui no livro, na página 114, vamos ver aqui se eu acho, tem um jeito que o narrador ele conta, que eu achei bastante criativo, interessante, inspirador. Então, nessa parte do livro, a primeira parte, o ato 1, é comum, claro, o narrador está apresentando vários personagens, vários mesmo, né? Não só o João Maria, nem também, não só a Ariane, os príncipes, também até o Mamute que aparece lá na história. Então, vários personagens são apresentados. Mas tem também, assim, nessa primeira parte, tem um jogo dá a impressão que é um jogo de câmera, se fosse possível comparar, né? Porque o narrador ele começa a falar de um personagem, ou de um pirata que vai se suicidar,
Então ele começa a partir da perspectiva do pirata, que ele já está no cais, pronto para pular. E então, como, digamos assim, o narrador mesmo, ele expressa esse momento que ele vai mudar de perspectiva. Então ele sai dessa perspectiva do homem que vai se suicidar e ele vai na perspectiva de uma mulher que tem um cabelo vermelho, ela chora constantemente, está com uma roupa vermelha também, se eu não me engano, ela é toda de vermelho. E ela está, é uma entidade que aparece assim, muito misteriosa, que eu gostei bastante. Eu gostei bastante porque tem o elemento de suspense. Você não sabe o que é essa mulher, o que acontece, por que ela aparece do nada. Você vê que é uma entidade mística, fantástica, que tem um poder estranho ali envolvido. E também, além disso, tem essa coisa desse jogo de câmeras, como eu digo, que você pula de uma perspectiva para a perspectiva de um outro ângulo, de um outro personagem. Então isso achei bastante interessante, bem legal, quis mencionar para vocês. E também, assim, uma outra coisa que eu gostaria de dizer para encerrar, que eu acho bem legal, é que tem ó, spoiler ainda, a Maria e o Axel, o príncipe, eles começam a se cortejar e eles se gostam. E então, assim, tem até uma parte que o pai da Maria sabe que ela sai à noite para encontrar alguém. Quer dizer, ele não sabia que ela saiu, que ela tinha saído para fazer um encontro. E ela mesma, ela estava surpresa que ia encontrar o famoso Axel, né, que é o príncipe, e ela era uma pobretona comparado a uma pessoa tão nobre, né? E o interesse dele, assim, a surpreendeu e ela aceitou mesmo que fosse algo proibido, porque o pai dela, depois que aconteceu com a infância, né, com o João e Maria, lá que quase morreram, comido pela bruxa, então o pai e a mãe, assim, tinha muita a preocupação com eles, não deixavam eles saírem tão facilmente. E então ela escapou mesmo assim, o pai acabou descobrindo que ela tinha saído, ela falou, ok, sim, fui encontrar alguém, fui encontrar um carinha. O homem já estava pronto para dar uma cintada nela, outra coisa ligada à nossa cultura. Estava pronto para dar uma cintada na menina, e quando alguém bate na porta, e adivinha quem era? Era o próprio príncipe, o Axel, que foi lá, apareceu. E aí o queixo, né, foi lá para o chão dos pais, não sabiam nem onde enfiar a cara, e não sabia que o vagabundo que ele achava que a Maria tinha encontrado, era o príncipe do reino onde eles viviam. Então, essa primeira parte do livro, do ato 1, ele termina com duas coisas assim pungentes que vão acontecer. É a chegada de um navio de piratas, e a outra é a partida do Axel para buscar o irmão que desapareceu. Então, ó, por hoje nós vamos ficando por aqui. Deixe os comentários aí se vocês tiveram uma opinião parecida com a minha, se vocês acharam que eu não disse alguma coisa importante. É rápido, né? Não dá para falar sobre tudo. E também não quero falar demais, senão não tem graça. Você tem que deixar vocês descobrirem o livro também sozinhos, ok? Então, ó, até a próxima e um abraço.